questão que foi mencionada aqui não tem nada a ver com o direito constitucional a princípio, tem um pouco a ver com o direito constitucional, quase tudo a ver com o direito constitucional, se a gente pensar que a nossa Constituição tem 200 e tantos artigos, né? Mas é uma parte final da Lei 11.906, que cria o IBRAM, artigos 16 e seguintes, há uma criação de dezenas e dezenas de cargos em comissão. Isso não tem muito a ver com o direito constitucional, mas queria ressaltar que também nessas produções legislativas, muitas das vezes há um caminho de criação de cargos, né? E eu digo porque isso tem a ver com o direito constitucional, porque efetivamente, quando a gente está falando de presidencialismo de coalizão, que há uma aliança de vários partidos, eu digo no sistema multipartidário, vários partidos, é sempre necessário, parece que sempre tem uma necessidade de aumentar a máquina pública para dar guarida à base de apoio do governo. Isso se faz muitas das vezes com essas previsões legais de criação de cargos em comissão. Então, feita essa pequena menção ao IBRAM, né, o governo mencionou, né, há uma certa sobreposição em relação ao IFAM, que é um estudo antigo, e essa sobreposição se dá com a criação de uma série de cargos. Mas eu vou retomar algumas questões do ponto de vista constitucional. O primeiro deles, a primeira questão já foi falado, quero ser repetitivo, mas é a questão do escalonamento das normas. Tem uma previsão constitucional, abaixo da Constituição há as leis criadas pelo Parlamento e, por força da própria Constituição, no artigo 84 da Constituição, a previsão de que o Presidente da República, no âmbito das leis federais, obviamente, ele pode regulamentar as leis para dar fiel execução às leis. O que a gente vê aqui é que, em grande parte do decreto que está sendo discutido hoje, ele faz muito mais do que simplesmente tentar dar fiel execução à lei. Ele cria direitos e obrigações. E cria direitos e obrigações, primeiro por uma questão que é a questão das definições mal feitas. Isso também já foi mencionado aqui. Eu queria só destacar uma das definições que me parecem equivocadas, que é a definição do artigo 2º da lei do decreto, que define bens culturais. Para fins desse decreto, considera-se bens culturais, todos os bens culturais. Continua, né? Ele continua, mas o fato de usar para definir bens culturais a própria expressão bens culturais me parece já um grande equívoco, né? Dando, lógico, depois ele vai, por querer, né? Não falei o resto do dispositivo, para me chamar a atenção, mas bens culturais, são todos os bens culturais e naturais que se transformam em testemunhos materiais e imateriais da trajetória do homem sobre o seu território. O professor Pedro Mastrobuono, né, sarcasticamente, já mencionou quais são os bens que poderiam se encaixar aqui, né? Todos os bens que são produto humano. Não vou entrar nessa seara mais fisiológica. O fato é que esse conceito muito mal redigido, né, cria insegurança e dá possibilidade para uma série de atos. A segunda questão que eu queria mencionar é sobre a declaração de interesse público, que também já foi muito mencionado aqui, e não vou repetir as questões, vou tentar não repetir as questões que foram mencionadas aqui, mas vou falar especificamente de um ponto, que é um ponto sobre o processo administrativo declaratório. Né? Em relação especificamente a esse ponto, me parece que há uma grave inconstitucionalidade. O artigo 37 do decreto, 39 do decreto, no inciso 5, diz: fase de diligências em que a comissão de avaliação técnica, está falando da fase em que a comissão de avaliação técnica vai fazer diligências para verificar a possibilidade, a necessidade de fazer a declaração de interesse público. Em letra A, poderá realizar a inspeção administrativa no local onde se encontra o bem cultural, precedida de notificação do seu proprietário responsável ou buscar outras informações.
A Constituição diz claramente que a casa vive do lado da pessoa, né? Ninguém poderia evitar, a não ser no caso de desastre, ou do consentimento do morador, ou durante o dia, por determinação judicial. Portanto, uma avaliação, uma comissão de avaliação técnica, a meu ver, não tem a possibilidade de ingressar contra a vontade do particular na propriedade desse particular, a não ser com a judicial, ou a não ser que haja um incêndio, ou daí não é o caso de uma comissão técnica ingressar, né? Mas não pode fazer inspeção administrativa sem uma ordem judicial. Aqui me parece que há, então, um dos exemplos dos muitos em que a gente poderia mencionar a grande forma de extrapolar as previsões legais, né, do decreto. E, ouvindo vocês, e especialmente ao final, ouvindo o Dr. Pedro, me parece que há uma outra questão importante a se discutir do ponto de vista funcional, que é a questão da insegurança jurídica. Que também é um direito fundamental, porque eles falam no artigo 5º, quando se fala do artigo 5º, a Constituição geralmente se fala em vida, liberdade, propriedade, mas também há ali no caput do artigo 5º a previsão da segurança. E todas essas questões que foram discutidas aqui, mais essas que eu tentei agregar, trazem uma série de inseguranças, né? Ou seja, uma falta de previsibilidade, uma falta de possibilidade de imaginar o que vai acontecer. E isso por si só já é uma inconstitucionalidade. Então não é só a violação ao domicílio, à propriedade, ao direito autoral, mas a própria previsão tão extensa, como foi dito aqui, né? Como se tem muita disposição legal, ou uma disposição normativa muito ampla, a gente deve desconfiar, né? Alguma coisa deve estar acontecendo. E eu tentei no início falar, bom, alguma coisa está acontecendo, não sei se for lá no final da lei, que tem uma série de cargos de comissão sendo criados, e tem outras questões acontecendo também, não é? A criação dessa insegurança jurídica. E num debate que eu tive a semana passada com a Rosana, do Partido do Agradário, a gente começou a vislumbrar algumas possibilidades sobre o que fazer em relação a isso. Aí minha última contribuição. Ela me perguntou, bom, e cabe uma ação judicial? Rosana, calma, né? Vamos pensar, eu acho que o primeiro passo tem um debate a ser realizado na semana que vem, que é hoje, né? Tem um debate a ser tem um debate a ser realizado e algumas pessoas do governo se convidaram, etc. Vamos esperar, vamos debater, vamos discutir, porque o decreto que, a nosso ver, foi feito em alguns pontos de forma equivocada, pode ser revisto pela própria autoridade que produziu, seja o presidente da República. Né? Nada mais adequado do que se discutir com o poder público para que isso aconteça. Me parece que isso é um pouco utópico. Não é? E aí, qual a ação judicial, qual a medida judicial? Sem querer antecipar, obviamente, a professora Cerise disse que vai submeter essa questão à OAB, eu faço parte da Comissão de Direito Constitucional da OAB, a Comissão da Decisão Universitária, mas eu, de antemão, já dou 2 ou 3 passos, tatear um pouquinho essa questão. Me parece que não é um caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal não tem admitido ação direta de inconstitucionalidade na hipótese de que você tem uma norma infralegal, a discussão de um ato secundário, que a gente chama de discussão de uma inconstitucionalidade de um decreto, regulamento, uma lei. Há uma possibilidade restrita, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem sido muito generosa nesse ponto. Há uma possibilidade restrita de uma ação, desculpa o juridiquês, mas essa previsão está na Constituição, uma admissão de descumprimento de preceito fundamental, seria uma possibilidade, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha sido manifestado fortemente um caso parecido com esse sobre essa questão. E há uma terceira possibilidade, que seria um mandado de segurança, né? Associação, etc., que sentir em vez de sofrer alguma violação de direitos por força desse decreto, um mandado de segurança. Ou seja, acho que há possibilidades jurídicas a se pensar. Eu só estou aqui, nesses últimos 2 minutos que encerro agora, tentando tatear e trazer alguns elementos